Meu nome é Sarah Thompson, e o que estou prestes a compartilhar com vocês não é apenas uma história, mas um aviso divino, um que me foi mostrado durante a experiência mais aterrorizante, ainda assim, profundamente reveladora da minha vida. O que estou prestes a relatar não é algo que ouvi ou imaginei, isso é uma verdade, um evento que ocorreu de uma forma que nunca poderei explicar completamente. Por favor, entenda, cada palavra disso é verdade. Tudo começou na noite de 15 de março de 2024, exatamente às 23 horas e 47. Eu estava dirigindo para casa após um longo e exaustivo turno noturno no hospital onde trabalho como enfermeira. A chuva caía torrencialmente, tornando quase impossível enxergar mais do que alguns metros à minha frente. Lembro-me de olhar para o meu relógio, calculando mentalmente quanto tempo levaria para chegar ao conforto da minha casa. Tudo o que eu queria era chegar lá, tomar um banho quente e me arrastar para a cama, finalmente escapando da fadiga do dia. Mas então, em um instante, tudo mudou. Um caminhão vindo da direção oposta perdeu o controle, aquaplanando na estrada molhada e na minha faixa. Os faróis estavam ofuscantes, e o som estridente dos pneus no pavimento molhado perfurou o ar. E então, tudo ficou escuro. Mais tarde, os médicos me disseram que eu estava clinicamente morto por 23 minutos. Mas o que experimentei durante esse tempo pareceu uma eternidade. O que aconteceu comigo naqueles momentos não foi apenas sobre vislumbres do céu ou do inferno. Foi uma revelação sobre o que está por vir, um aviso, um chamado para nos prepararmos, tanto espiritual quanto fisicamente, para os dias que virão. Quando o caminhão colidiu com o meu carro, não houve dor. Na verdade, o momento do impacto foi estranhamente tranquilo. Em vez de medo ou sofrimento, senti uma sensação de leveza, como se meu espírito tivesse sido gentilmente erguido do meu corpo. Desse novo ponto de vista, eu podia me ver caído sobre o volante, meu corpo sem vida, enquanto os paramédicos corriam para me reanimar. Mas o momento da morte física foi apenas o começo do que viria a seguir. No meio disso, eu estava cercada por uma luz, a luz mais brilhante e pura que já vi. Não era dura ou ofuscante. Não era como os faróis brilhantes ou as luzes fluorescentes do hospital que eu tinha visto inúmeras vezes. Essa luz estava cheia de amor, tão pura e avassaladora que parecia me envolver, me abraçando de uma forma que eu nunca tinha conhecido. Conforme fui atraída para essa luz, tomei consciência de uma presença ao meu lado. Eu soube imediatamente quem era. Era Jesus. Ele não se parecia muito com as imagens que vemos nas igrejas, mas sua presença era inegável. Ela irradiava amor e autoridade de uma forma que me abalou profundamente. Sem hesitar, caí de joelhos, dominada pela magnitude absoluta de seu amor e pela reverência que senti em sua presença. Sarah, ele falou meu nome, e sua voz ressoou profundamente dentro de mim, despertando algo que parecia paz e urgência. Eu te trouxe aqui com um propósito. O que você vai testemunhar é uma mensagem que deve ser compartilhada. O tempo que temos pela frente é mais curto do que muitos imaginam. E então, Jesus me mostrou visões. Visões do que estava por vir, um futuro para o qual todos estamos caminhando, um que eu não posso ignorar. Eu vi grandes filas de pessoas se estendendo por quilômetros. Elas estavam famintas, desesperadas e cheias de medo. Acima delas, enormes telas transmitiam mensagens sobre um novo sistema global que prometia paz, segurança e prosperidade para todos. Mas abaixo da superfície, eu podia sentir uma escuridão crescente. As pessoas receberam uma escolha: aceitar uma marca, um símbolo que lhes daria acesso a alimentos, assistência médica e aos confortos da sociedade, ou recusá-la e enfrentar a exclusão de tudo que já conheceram. A tecnologia por trás dessa marca era diferente de tudo que temos hoje, muito além dos avanços que podemos compreender. Não era apenas uma marca física. Era algo mais profundo. Essa marca, percebi,
tinha o poder de alterar a própria conexão das pessoas com Deus. O que testemunhei durante aquele tempo não foi apenas um aviso das coisas que viriam, mas um lembrete de que as escolhas que fazemos agora, espiritual, emocional e fisicamente, moldarão o futuro para o qual estamos caminhando. Acredito que esta mensagem é para todos nós, para nos prepararmos, refletirmos e entendermos a urgência dos dias que virão. A hora de agir é agora. Jesus me explicou que, a princípio, esse sistema global pareceria oferecer grandes benefícios. Prometeria acabar com a fome no mundo, erradicar a pobreza e unir a humanidade sob uma governança global harmoniosa. À primeira vista, pareceria a resposta para todos os problemas do mundo. Muitos cristãos, enganados por sua visão atraente, viriam a acreditar que ela era compatível com sua fé. Mas Jesus me mostrou a verdade, que aceitar essa marca não mudaria apenas a maneira como a sociedade funciona, mas alteraria fundamentalmente a conexão espiritual de uma pessoa com Deus. Vi aqueles que escolheram rejeitar a marca suportando dificuldades inimagináveis. Eles não conseguiam comprar comida, não conseguiam acessar suas contas bancárias e eram tratados como pares sociais. Eles foram empurrados para as margens da sociedade, suas vidas se tornaram insuportavelmente difíceis. Mas em meio a essas provações, Jesus também revelou algo notável: comunidades de crentes que se prepararam com antecedência. Esses crentes formaram redes de apoio muito unidas, cultivando sua própria comida, ajudando uns aos outros nas dificuldades, e o mais importante, mantendo-se firmes em sua fé inabalável em Deus. É por isso que estou mostrando essas coisas a vocês, disse Jesus, sua voz cheia de urgência e amor. Meu povo deve preparar seus corações e mentes agora. Eles devem fortalecer sua fé e construir comunidades de crentes que ajudarão uns aos outros a suportar os desafios que virão. Ele então abriu meus olhos para os atos simples, mais profundos, de preparação que poderiam fazer toda a diferença no mundo. Vi famílias aprendendo a cultivar seus próprios alimentos em pequenos espaços, comunidades se unindo para compartilhar recursos e crentes se reunindo em casas para adorar, orar e encorajar uns aos outros em sua fé. Mas talvez a visão mais profunda tenha sido a transformação que testemunhei nos corações daqueles crentes. Eu os vi desenvolvendo um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus por meio da oração e do estudo de sua palavra. Sua conexão com Ele não era apenas um ritual de domingo, mas um relacionamento diário e vivo que os sustentava em provações e tribulações. Jesus então me elevou mais alto, e me foi dada uma visão de toda a terra. O que vi partiu meu coração: cidades mergulhadas no caos, desastres naturais se intensificando em frequência e gravidade, e uma pesada escuridão espiritual descendo sobre a terra. Mas no meio dessa escuridão, algo incrível aconteceu: vi pontos de luz aparecerem, brilhando intensamente por todo o globo. Essas luzes eram os crentes que se recusaram a aceitar a marca, permanecendo firmes em sua fé, sem se deixar intimidar pela crescente escuridão ao redor deles. Essas luzes ficaram mais brilhantes, uma a uma, e começaram a se conectar umas com as outras. Conforme faziam isso, formavam uma rede de força inabalável. Emma, Jesus me chamou, sua voz cheia de esperança e poder. Diga a eles que a escuridão que eles veem chegando não é o fim da história. Diga a eles que estou levantando um povo que andará em poder e autoridade sem precedentes. Eles farão milagres ainda maiores do que aqueles vistos pela igreja primitiva, mas esse poder só será concedido àqueles que entregaram totalmente suas vidas a mim. Ele então me mostrou como essa marca seria apresentada como a solução definitiva para uma série de crises globais. Vi como ela seria comercializada como um meio de prevenir roubo de identidade, parar o terrorismo e garantir uma distribuição justa e equitativa de recursos. Pareceria tão lógico, tão necessário, que muitos a aceitariam sem hesitação, acreditando que era para o bem maior. Mas Jesus me revelou algo crítico: a marca não era simplesmente sobre a capacidade de comprar e vender.
Era uma porta espiritual que permitiria que forças invisíveis influenciassem e, finalmente, controlassem aqueles que a aceitassem. Ele me mostrou como essa marca mudaria gradualmente o pensamento das pessoas, cegando-as para a verdade do Evangelho. À medida que as pessoas a aceitassem, elas se tornariam cada vez mais hostis ao verdadeiro cristianismo, ao mesmo tempo em que pensavam que estavam se tornando mais iluminadas espiritualmente. Vi como algumas igrejas, em um esforço para se conformar ao novo sistema global, começariam a distorcer seus ensinamentos, abandonando lentamente a verdade bíblica, mas ainda mantendo a aparência externa de religiosidade. Mas também vi aqueles crentes fiéis que, apesar da pressão, reconheceram o engano e permaneceram firmes em seu compromisso com Cristo, mesmo com um grande custo pessoal. Jesus então me revelou maneiras específicas pelas quais os crentes poderiam se preparar para as provações vindouras. Ele enfatizou a importância de memorizar as Escrituras, pois chegaria um momento em que Bíblias físicas poderiam ser difíceis de obter. Ele me mostrou quão vital seria para os crentes aprenderem a ouvir sua voz claramente e confiar em sua orientação implicitamente, especialmente quando o mundo ao redor deles está cheio de confusão e engano. Vi famílias ensinando aos filhos habilidades práticas e sustentáveis, como cultivar sua própria comida, como viver de forma simples e sustentável e como manter uma fé forte e inabalável sob pressão. Mais importante, vi algo verdadeiramente profundo, pais ensinando aos filhos como desenvolver um relacionamento genuíno e pessoal com Jesus Cristo. Não se tratava apenas de cultos dominicais ou rituais religiosos, tratava-se de nutrir uma conexão profunda e duradoura com o Salvador, que os sustentaria nos momentos mais difíceis. Os dias que virão, disse Jesus, com a voz carregada de amor e urgência, exigirão que meu povo ande pela fé, não pela visão. Muitos dos sistemas e estruturas em que eles confiaram falharão, mas eu nunca os falharei. Aqueles que realmente me conhecem andarão em provisão e proteção sobrenaturais. Naquele momento, Jesus me mostrou como alguns crentes receberiam orientação sobrenatural para se mudarem para lugares mais seguros antes que grandes eventos acontecessem. Outros, no entanto, seriam levados a permanecer onde estavam, tornando-se pilares inabaláveis de força para suas comunidades, oferecendo apoio e refúgio. Mas Jesus deixou claro, a chave não era para onde eles iam, mas se eles eram sensíveis à sua liderança e obedientes à sua direção. Eu observei enquanto ele revelava o quão crítico seria para os crentes se livrarem das dívidas e do apego material excessivo. Aqueles que aprenderam a simplificar suas vidas, a viver com menos, estariam em melhor posição para ajudar os outros, livres das restrições do sistema do mundo. Vi famílias compartilhando recursos, pessoas se unindo em genuína unidade, não ligadas por posses, mas pelo espírito de amor e cuidado mútuo. A simplicidade de suas vidas permitiu que se concentrassem no que realmente importava, fé, comunidade e a provisão de Deus. Então Jesus me mostrou algo que partiu meu coração e trouxe lágrimas aos meus olhos. Vi inúmeras pessoas que inicialmente aceitaram a marca do sistema, pensando que era a melhor escolha, apenas para depois perceber a magnitude de seu erro. Eles estavam desesperados para desfazer sua decisão, mas a verdade era esta, a mudança era irreversível. A conexão espiritual que antes lhes permitia se arrepender havia sido cortada. No momento em que aceitaram a marca, sua capacidade de retornar a Deus se foi. É por isso que este aviso deve ser compartilhado agora, disse Jesus, sua voz firme e cheia de compaixão. Uma vez que o sistema esteja em vigor, a escolha será final. Meu povo deve preparar seus corações e mentes com antecedência e ajudar os outros a entender o que realmente está em jogo. Eu vi como a marca seria apresentada como uma solução para os maiores problemas da humanidade, prevenir o tráfico de crianças, interromper a imigração ilegal, garantir a distribuição justa de recursos médicos. Seria embalado como um esforço humanitário, uma ideia tão atraente que até mesmo alguns líderes religiosos a endossariam como compatível com o cristianismo.
Soaria lógico, moral, até mesmo justo. Mas Jesus deixou claro que aceitar a marca seria uma decisão irrevogável, uma escolha que separaria para sempre as pessoas de seu espírito. Ele me revelou como esta marca alteraria gradualmente o DNA humano, mudando as pessoas em um nível fundamental. O que antes os tornava humanos, criados à imagem de Deus, seria comprometido. A própria essência da regeneração espiritual seria perdida. Jesus me mostrou quão crucial seria para os crentes entenderem por que essa marca era tão perigosa, porque não se tratava apenas da capacidade de comprar e vender, mas da destruição da capacidade da humanidade de se comunicar com Deus, de ser portadora de sua imagem na terra. Jesus então revelou uma visão da glória que aguardava aqueles que permaneceram fiéis. Vi crentes andando em tais níveis de autoridade espiritual que parecia inacreditável, curando os doentes, multiplicando alimentos, até mesmo comandando o clima. Era como se os próprios elementos da natureza se curvassem ao seu comando. Mas essa autoridade não foi dada livremente. Ela veio apenas para aqueles que entregaram totalmente suas vidas a Cristo, que se recusaram a se comprometer com o sistema corrupto do mundo. Os tempos vindouros serão difíceis, disse Jesus, sua voz ao mesmo tempo reconfortante e autoritária. Mas eles também serão gloriosos para meus fiéis. Aqueles que realmente me conhecem, que andam em relacionamento íntimo comigo, andarão em poderes e autoridades que o mundo nunca viu desde a igreja primitiva. Mas esse poder só virá por meio da rendição completa, por meio da confiança absoluta em mim. Ele me mostrou quantos crentes experimentariam proteção sobrenatural. Alguns se tornariam invisíveis para os sistemas de vigilância. Outros encontrariam alimentos e suprimentos multiplicados milagrosamente em seu momento de necessidade. Mas Jesus enfatizou que esses milagres viriam por meio de um relacionamento íntimo com Ele, não seguindo fórmulas ou rituais religiosos. A chave para esses milagres não seria encontrada no esforço humano, mas em andar diariamente com o Salvador, aprender a ouvir sua voz claramente e confiar nele completamente. Vi o quão essencial seria para os crentes entenderem sua autoridade em Cristo. Aqueles que realmente compreendessem sua identidade como filhos e filhas de Deus, totalmente perdoados e justos por meio do sacrifício de Cristo, andariam em uma autoridade que surpreenderia o mundo. Não se tratava de poder humano, mas do poder divino concedido àqueles que se rendessem totalmente a Ele. Mas então Jesus me mostrou como o inimigo tentaria falsificar esses milagres por meio da tecnologia e da influência demoníaca. Haveria exibições impressionantes de fenômenos sobrenaturais, coisas que pareciam milagrosas na superfície, curas, sinais e maravilhas. Mas Jesus deixou claro que isso não teria marca registrada do verdadeiro poder divino, amor genuíno e transformação do coração. Os milagres do inimigo enganariam as massas, atraindo-as com seu espetáculo, mas não teriam a essência do amor de Cristo e o poder transformador do Espírito Santo. Ele enfatizou a importância do discernimento, de saber a diferença entre manifestações espirituais verdadeiras e falsas. A chave não seria a grandeza ou o espetáculo do evento, mas se ele estaria alinhado com o caráter de Deus e sua palavra escrita. Vi que alguns crentes seriam chamados para a resistência pública contra o sistema global, enquanto outros trabalhariam silenciosamente nos bastidores. Ambos os papéis eram igualmente importantes. O sucesso de cada um não viria de copiar o que os outros estavam fazendo, mas de seguir fielmente sua orientação específica em suas vidas. Jesus deixou bem claro quão essencial seria para os crentes manter a unidade, apesar das diferenças inevitáveis que surgiriam sobre questões doutrinárias menores. À medida que a perseguição se intensificasse, o verdadeiro corpo de crentes se veria mais próximo, unido não por linhas denominacionais, mas pelas verdades essenciais da fé cristã. Neste tempo de crise, as coisas que os dividiam no passado não importariam mais tanto. A pressão da perseguição removeria as camadas superficiais de desacordo, deixando apenas os princípios básicos da fé,
amor a Cristo, salvação pela graça e o chamado para viver de acordo com sua palavra. Ele me mostrou que muitas das estruturas eclesiásticas existentes, aquelas que dependiam de sistemas criados pelo homem e hierarquias formais, ruiriam sob o peso da perseguição. No entanto, desse caos, novas redes de crentes surgiriam. Não seriam organizações rígidas e institucionalizadas, mas sim comunidades baseadas em relacionamentos genuínos, apoio mútuo e compromisso compartilhado com Cristo. Essas novas redes se tornariam a espinha dorsal da resistência contra o sistema global de controle que seria estabelecido por meio da marca. Eles seriam aqueles que se manteriam firmes diante da adversidade, encorajando uns aos outros em sua fé e permanecendo fortes como uma força unida contra a pressão para se conformar. Jesus também revelou como a tecnologia moderna, embora muitas vezes vista como uma ferramenta para o mal, seria uma espada de dois gumes. Embora fosse aproveitada pelo sistema para implementar a marca e monitorar aqueles que resistissem a ela, também permitiria que os crentes se conectassem de maneiras que nunca antes foram possíveis. Antes que a marca fosse totalmente estabelecida, a tecnologia poderia se tornar uma tábua de salvação para os cristãos, permitindo que eles se encontrassem, encorajassem uns aos outros e formassem redes de apoio, mesmo quando a reunião física fosse perigosa ou impossível. Jesus enfatizou que, durante esses tempos tumultuados, seria fundamental que os crentes desenvolvessem habilidades práticas de sobrevivência, mas essas habilidades devem sempre ser acompanhadas por prioridades espirituais. Aqueles que soubessem como cultivar sua própria comida, consertar coisas e ajudar outros com necessidades práticas seriam inestimáveis para o corpo de Cristo. Mais importante, eles teriam inúmeras oportunidades de compartilhar o Evangelho, oferecer encorajamento e fortalecer a fé de outros crentes. O Senhor me mostrou como o sistema de marca não seria implementado de uma só vez, mas em etapas. Em algumas regiões, o sistema seria implementado mais cedo do que em outras, criando refúgios temporários onde os crentes poderiam se reunir e apoiar uns aos outros. Esses lugares se tornariam santuários de segurança e comunhão em meio ao caos. No entanto, Jesus deixou claro que, embora a preparação física fosse importante, ela nunca deveria ter precedência sobre a preparação espiritual. Ele me mostrou quão crucial seria para os crentes entenderem o poder do sangue de Cristo como um meio de proteção espiritual àqueles que realmente compreenderam o significado do sacrifício de Cristo e a proteção oferecida por seu sangue andariam em um nível incomparável de autoridade e proteção sobrenatural que desafiaria a explicação. Jesus então me mostrou uma visão perturbadora de uma nova religião global que surgiria, uma que combinaria elementos de várias religiões em uma tentativa de criar um sistema de crenças unificado e inclusivo. Essa religião promoveria a unidade e a paz na superfície, mas, na realidade, se oporia ao verdadeiro cristianismo. Ela perseguiria aqueles que se mantinham firmes na verdade exclusiva do Evangelho, tentando forçar os crentes à submissão por meio de pressão social, intimidação e até violência. Ele enfatizou que seria de vital importância para os cristãos entenderem os princípios da guerra espiritual àqueles que conheciam sua autoridade em Cristo e entendiam como se posicionar efetivamente contra ataques espirituais seriam instrumentais para ajudar outros a navegar nas provações vindouras. Eles seriam os únicos a proteger a igreja do engano, guiando outros na verdade e lembrando-os do poder que eles tinham em Cristo. Ao olhar mais para o futuro, vi quantos seriam enganados a aceitar a marca, pensando que era um passo necessário para a sobrevivência. Haveria líderes religiosos respeitados que apresentariam argumentos teológicos justificando sua aceitação, tentando reconciliar a marca com o cristianismo. Esses argumentos seriam tão convincentes que confundiriam muitos crentes e dividiriam a igreja. Mas Jesus deixou claro que a proteção contra tal engano não viria apenas do conhecimento intelectual, não importa quão persuasivos os argumentos pudessem soar. A chave para evitar o engano seria um relacionamento profundo e pessoal com ele.
Aqueles que realmente conheciam sua voz, que passavam tempo em comunhão regular com ele, não seriam influenciados por argumentos inteligentes ou falsos sinais e maravilhas. Eles reconheceriam a verdade porque ela ressoava em seus corações, alinhava-se com as Escrituras e refletia o caráter de Cristo. Em uma visão poderosa, Jesus me mostrou como alguns crentes experimentariam provisão sobrenatural durante as provações que viriam, assim como Elias sendo alimentado por corvos ou a viúva cujo óleo foi multiplicado pelo profeta Eliseu. Outros testemunhariam pequenos suprimentos se multiplicando milagrosamente para atender às suas necessidades. Mas Jesus deixou claro que esses milagres não aconteceriam por meio de fórmulas ou rituais religiosos, eles viriam por meio de relacionamento e obediência. Aqueles que realmente andavam em relacionamento íntimo com Ele, que confiavam nele completamente, viriam a mão de Deus se mover em suas vidas de maneiras que outros não poderiam compreender. Jesus também me impressionou sobre o quão essencial seria para os crentes manter a alegria e a paz durante esses tempos difíceis. Vi como aqueles que aprenderam a se alegrar no Senhor, independentemente de suas circunstâncias externas, seriam testemunhas poderosas para aqueles ao seu redor. Sua alegria inabalável diante das provações seria um testemunho da fidelidade de Deus e lhes daria força para suportar a longa jornada que os aguardava. Eles inspirariam outros a permanecerem firmes, sabendo que a verdadeira paz e alegria não vêm das circunstâncias do mundo, mas de um relacionamento profundo e duradouro com Jesus Cristo. Jesus me revelou quanto os crentes inicialmente fortes seriam gradualmente desgastados pelo medo e pela incerteza, eventualmente comprometendo sua fé. Ele enfatizou a necessidade de os crentes encorajarem e fortalecerem uns aos outros, especialmente em manter a esperança e a perspectiva durante os tempos mais sombrios. Ele me mostrou como o inimigo tentaria semear dúvida e medo por meio de falsas profecias e previsões alarmantes. A chave para manter a estabilidade seria permanecer enraizado na palavra de Deus. Ficou claro para mim que manter uma comunhão íntima com Ele, em vez de ser influenciado por revelações dramáticas, era crucial. Vi que alguns crentes seriam chamados para ajudar aqueles que inicialmente aceitaram a marca, mas ainda não haviam experimentado suas consequências completas. Haveria uma breve janela de oportunidade para as pessoas reverterem sua decisão, mas apenas antes do estágio final de implementação. Jesus enfatizou que os desafios futuros não seriam superados pela força ou engenhosidade humana, mas pela dependência total dele. Aqueles que aprenderam a viver momento a momento confiando em sua orientação andariam em sabedoria e provisão sobrenaturais. Ele me mostrou quantos crentes seriam tentados a se comprometer ao aceitar gradualmente pequenas concessões que, no final, levariam à aceitação da marca. A chave para resistir seria traçar linhas claras desde o início e estar preparado para enfrentar consequências imediatas em vez de buscar um meio-termo. Vi como alguns crentes seriam transportados sobrenaturalmente para diferentes locais, bem como Filipe no livro de Atos. Outros receberiam força extraordinária ou a capacidade de ficar sem dormir quando necessário. No entanto, esses dons seriam dados apenas quando necessário, não para exibição ou ganho pessoal. Jesus revelou quão importante seria para os crentes manterem sua saúde física e mental da melhor forma possível. Aqueles que aprenderam a administrar o estresse por meio da oração e mantiveram hábitos saudáveis estariam mais bem equipados para ajudar os outros em tempos difíceis. Vi como alguns receberiam tarefas para documentar e compartilhar o que estava acontecendo, criando recursos que fortaleceriam e encorajariam outros crentes. Outros ganhariam habilidades tecnológicas para estabelecer redes de comunicação seguras para os fiéis. Vi o quão essencial seria para os crentes aprenderem a navegar nas interações necessárias com os sistemas do mundo, mantendo a separação deles. Seria necessária sabedoria para discernir quando se envolver e quando se retirar. Jesus enfatizou que a maior proteção não viria da preparação física ou de se esconder, mas de andar na armadura completa de Deus e manter um relacionamento íntimo com Ele.
Aqueles que realmente entendessem sua identidade em Cristo andariam em autoridade que confundiria os sistemas do mundo. Quando meu tempo com Jesus chegou ao fim, ele me deu uma mensagem final de esperança. Diga ao meu povo, ele disse, que o que está por vir será realmente difícil, mas também será um tempo de poder e autoridade incomparáveis para aqueles que permanecerem fiéis. A escuridão será avassaladora, mas minha luz em meu povo brilhará mais forte do que nunca. Senti-me sendo atraído de volta ao meu corpo, mas antes de retornar, Jesus me abraçou uma última vez. O amor que senti naquele momento estava além das palavras, puro, perfeito e completo. Quando abri meus olhos no hospital, eu estava diferente. Os médicos ficaram surpresos com minha recuperação, mas o que me impressionou ainda mais foi a clareza e a urgência da mensagem que recebi. Eu sabia que tinha que compartilhar isso, não para incitar medo, mas para ajudar a preparar os crentes para o que está por vir e encorajá-los com a esperança e o poder encontrados em Cristo. A experiência que compartilhei com vocês não tem a intenção de assustá-los, mas de equipá-los. Jesus me mostrou essas coisas por seu profundo amor por seu povo. Ele deseja que estejamos prontos, não apenas para sobreviver, mas para prosperar e ajudar os outros durante os tempos difíceis que virão. Lembre-se, a chave não é apenas a preparação física, mas a intimidade espiritual com Jesus Cristo. Aqueles que o conhecem, verdadeiramente o conhecem, andarão em poder e autoridade que surpreenderão o mundo. A escuridão que está por vir será realmente escura, mas sua luz brilhando através de seu povo será mais brilhante do que nunca. O que compartilhei com vocês hoje é apenas um vislumbre do que me foi mostrado, mas é tudo o que me foi permitido revelar por enquanto. Se você está assistindo isso e ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, por favor, não espere. O momento de se preparar é agora. O momento de construir esse relacionamento íntimo com Ele é hoje. Obrigado por reservar um tempo para ouvir minha história. Que Deus o abençoe e lhe dê força nos dias que virão.